como você colocou, você é bastante família, né? Então tem aí um histórico grande, é nova, mas já tem um histórico grande com seu marido e também com seus filhos. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Nós sabemos que no dia a dia é bastante desafiador lidar com os conflitos, lidar com as diferenças. Cada um cresce dentro de uma família, dentro de valores e criações e experiências diferentes, e depois junta uma pessoa daqui, dentro de uma mesma casa, e depois tem que alinhar tudo isso, né? Então, conta um pouquinho sobre essa experiência, o que você tem para dizer para quem está nos ouvindo nesse sentido. Então, Ale, são 16 anos, né, que eu e o Beto estamos juntos. A gente começou a namorar na faculdade e uma curiosidade era que éramos ele, eu e a minha sogra na mesma sala. A gente se conheceu, então, os três na faculdade, eles estudavam lá com a mãe. Quando eu fui pro terceiro período, a gente ainda era amigos, né, aquela coisa, tinha umas coisas no coração meio coloridas. Minha mãe também entrou na faculdade, então era o assunto, né, as mães e os filhos estudando direito, e acabou que minha mãe ficou pouco tempo, depois ela foi fazer um outro curso que tem mais a ver com a área dela, mas então olha só, além de eu ter o convívio com o meu marido, né, durante toda a faculdade, na época namorado, né, quando a gente formou, que a gente se tornou noivos, eu também convivi com a minha sogra a faculdade inteira. Desde o início. Então, desde o início. Eu falava, meu Deus, se eu terminar com o namorado, ainda vou ter que ver a sogra. Mas a sogra fala assim, Zoana, ela é uma grande amiga. Isso foi muito legal também. A gente primeiro era amiga para depois se tornar sogra, né? Porque foi primeiro um ano de faculdade. Mas por que eu tô querendo dizer isso, já que a gente tá falando dessa questão de relacionamento? Porque quando eu falo de amizade, eu acho que um dos segredos de bons relacionamentos é, de fato, você ser amigo. Você ter amizade. E amizade é o quê? É caminhar junto, né? E quando você caminha junto no trabalho, você consegue muitos colegas de trabalho que se tornam seus amigos. Você começa a caminhar junto com alguém no esporte, né? Faz parte daqui a pouco da mesma equipe. Quando você vai ver, você pode se tornar amigo daquela pessoa. Porque você está caminhando junto, você está convivendo, né? No dia a dia. E essa amizade, ela é muito importante em qualquer relacionamento. Quando perde isso, eu acho que pode dar uma estremecida. Porque amigo, você zoa a cara do outro, você brinca com o outro. E se você começa a namorar, começa a ter um relacionamento, que daqui a pouco você não começa nem a brincar direito com a pessoa, não começa a rir de coisas pequenas, eu acho que isso interfere bastante. Então, eu acho que um dos grandes segredos é a amizade, mas no nosso caso, a gente entende que é uma questão de fé acima de tudo. Porque nós somos pessoas de fé. E juntando um pouquinho da essência do que a gente trabalha com o que realmente a gente vive, eu acho que é pensar em gerir conflitos, né? A gente tem que aprender a administrar conflitos, porque a gente está sujeito a eles. Eu brinco em palestras e tudo mais, que às vezes não tem duas pessoas morando na mesma casa, não tem nem cachorro e dá divórcio, porque são mundos diferentes. Cada um é um mundo, são pessoas diferentes, com suas emoções, com seus sentimentos e com tudo que você falou de cultura, né? Que traz na sua bagagem o seu mundo diferente, que tem que, de alguma maneira, se conviver e se equalizar. Então, eu acho que a gestão dessas emoções, ela precisa ser muito bem feita. E eu brinco que o Beto, ele também é um grande mediador. Ele participa não só de todas as palestras, cursos, às vezes que ele tem oportunidade de ir comigo, mas é algo nato dele também, ser bem humanizado e tal. Acho que isso ajuda bastante também nessa nossa forma de se ver, né, com generosidade. Até porque quando há ser humano não tem como não ter conflito. Então, isso é normal. Eu acho que essa é uma forma de ver que às vezes as pessoas não levam para esse lado. Pensam justamente que é algo ruim, já leva para aquela conotação negativa. Então, tenta ou evitar, ou esconder, ou não lidar propriamente com o conflito. E quando nós vemos o conflito, justamente dessa forma que nós que trabalhamos com essa gestão do conflito, trabalhamos que é conflito é normal. Agora vamos ver como vamos solucioná-lo. Como vamos chegar num resultado que seja satisfatório para todos. E aí, no dia a dia, dentro de toda essa questão que você comentou, assim, falando de relacionamentos familiares, com o seu marido em casa, com os filhos, o que você acha, assim, que é fundamental nessas habilidades e ferramentas? Eu acho que tem a ver com essa questão da empatia, né? Da gente tentar ver o outro com um olhar de generosidade mesmo, que foi quando eu terminei um pouquinho falando. Porque às vezes, porque quando você consegue olhar o outro como o outro é, da forma como ele é, dando liberdade para a gente ser, né?
Isso é muito importante. A gente tem que ser livre, né? Porque nós somos pessoas independentes e isso é muito importante. E isso foi algo, inclusive, que eu aprendi muito com meus pais e que o Beto aprendeu com meus pais também. Porque os pais eles têm uma relação bem diferente. Meu sogro ele tem 20 anos a mais do que minha sogra, então ele acaba sendo meio possessivo em algumas coisas, sabe? Alguns olhares. E foi o que o Beto aprendeu. Mas quando ele conviveu no nosso namoro, com meus pais e tudo mais, ele falou assim, nossa, é tão bonito ser livre, é tão legal cada um poder ser você, né, nessa relação. E como tem essa questão também de nós sermos cristãos, eu acho que isso também interfere muito, né, no nosso jeito de ser, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Eu tenho uma personalidade, sou muito mais expansiva, conversada. Ele é super mais introspectivo, na dele. Nós somos muito diferentes nas personalidades da gente. Mas nós temos a nossa visão de mundo é muito parecida. E eu acho que isso é muito importante também para poder congregar, né? A gente tem que tentar entender esses mundos. Qual que é a sua visão de mundo? O que você quer para sua vida? Como é que você vê a vida, né? Como é que você enxerga a vida? Então ele é muito humanizado, eu também procuro ser muito humanizado. A gente tem ações que com certeza convergem por causa desse olhar mesmo de generosidade um com o outro, do ser você. Eu quero estudar, eu quero sair, eu quero ir pro barzinho com as minhas amigas, eu quero jogar videogame, que seja, né? A gente respeitar a individualidade um do outro. Então, eu acho que o respeito, ele vem muito disso, de conectar a empatia, você conseguir cooperar realmente para poder chegar em soluções que sejam boas para os dois, porque conflitos vão ter, né? Então, a gente vai precisar realmente, olha, como que a gente vai fazer para que um não sobreponha a visão do outro, né? Que eu sou mulher empoderada, então eu mando nessa casa. Não, ele é o marido, o provedor normalmente principal, então eu mando nessa casa. Não, a gente caminha junto. Então a gente conversa, a gente dialoga e a gente vê o diálogo como realmente a nossa principal ferramenta de sustentação mesmo de uma relação saudável.